Vamos ler para que os irmãos possam sentar. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, ou da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Pode sentar nessa noite, igreja. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmão, você crê que Deus chamou você para estar aqui nessa noite? Que você tem um chamado da parte de Deus na sua vida? Mas você já imaginou que quando Deus chama a gente, Deus não fala com ninguém que te chamou? Você vai ver o exemplo, quando Deus ungiu Davi, Deus falou com o povo que tinha ungido Davi? Nem a família de Davi podia falar que ele era ungido. Porque a unção não foi feita para ser falada, irmãos. A unção foi feita para ser vivida e deixar que ela se revele no momento certo. Talvez ninguém está vendo você nesse momento. Talvez ninguém está vendo você orar. Talvez ninguém está vendo você chorar pelas madrugadas. Talvez nada disso está se passando na sua vida. Mas o Criador, irmãos, Ele é que vê todas essas coisas. E é nisso que nós temos que perseverar, irmãos. Deus vai chegar perto de um homem que era descendente de Cananeu, um homem que não era judeu, não havia judeu ainda na Bíblia. Abrão, Deus vai chamar Abrão. Você imaginou isso? Ele nem sabia quem era Deus, irmão. Ele nem sabia quem era Adonai, quem era o Todo-Poderoso Criador. E Deus então vai falar com ele. Você imaginou isso, falou? Alguém chegar perto de você, quem você não conhece, e te chamar para você fazer alguma coisa. Quando alguém que a gente não conhece nos chama, qual é a nossa primeira reação? É não querer ir atrás daquilo, é não querer fazer aquilo para qual você está sendo chamado. Porque primeiro, você não conhece aquela pessoa. Segundo, você não acredita em você mesmo. E muitas das vezes, irmão, quando Deus chama a gente, nem a gente acredita no chamado de Deus na nossa vida. Nem a gente acredita que Deus pode mudar a nossa vida. Muitas vezes nós não duvidamos do chamado porque não conhecemos a voz do pastor. Nós desaprendemos a ouvir a voz do pastor e a comer no seu pastoreio. Por quê? Porque nós começamos a ir atrás daquilo que conhecemos. E o que é que nós conhecemos, irmãos? Família, parente, pai, mãe, irmãos. Não é isso que a gente conhece? E não são essas as pessoas que nós muitas vezes queremos seguir. Só que quando Deus parece a Abrão, Ele vai fazer diferente. Primeira coisa, você vai sair do meio dos costumes que você está vivendo. Você vai sair do modo de vida que você quer viver, daquilo que você aprendeu dos seus pais, da escola, de tudo isso, e vai passar a viver uma coisa diferente, Abraão. Meu Deus. Você agora vai esquecer que você é filho de um homem que faz imagem de escultura. Você vai esquecer da idolatria que você aprendeu e vendia para o povo, através disso ficou rico. E você agora vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você tem um costume na sua vida, você está acostumado a viver de uma forma. E quando Deus nos chama, Deus fala: você precisa mudar a sua forma de viver. Mas como, Senhor? O que eu vou viver? Eu nem sei o que eu vou viver. Mas a primeira coisa que Deus vai mudar na vida do homem é o seu linguajar. As gírias começam a desaparecer. Aquele jeito meio tosco, meio estranho, começa a ir embora. Por quê? Quem lembra do dia de Pentecostes aqui? Qual foi a primeira coisa que Deus tocou? Quando veio o som de um vento impetuoso. Deus vai tocar, né? Porque nós precisamos aprender a falar. Nós não conhecemos a língua do céu. Nós não sabemos como é a língua do céu. Então Deus vai me ensinar a comunicar com Ele em mistério. Deus vai me ensinar a comunicar com Ele de forma que o adversário não vai ter como impedir a minha comunicação com Ele. Mas muitas das vezes
nós não estamos dispostos a abandonar a nossa nação. A gente está pensando, eu nasci assim, eu vou morrer. Quem já ouviu isso? O pessoal falando assim, eu nasci assim, eu vou morrer. Quando Deus nos chama, Ele vai dizer, olhe para você mesmo, olhe para dentro de você e negue a si. Quando você se converte, qual é o primeiro lugar que a gente passa a luta, irmãos? Se não é no meio da nossa nação, das pessoas que nos conhecem, dos amigos, do trabalho, das pessoas próximas a nós, porque elas não entendem o chamado de Deus, elas não entendem que Deus está separando você para uma grande obra. Então ela não vai te perseguir porque ela te odeia, não. Ela vai te perseguir porque ela não entende o que Deus está fazendo na sua vida. E é por isso que nós às vezes temos que sair do meio. Para quê? Para que a gente não se magoe também. Porque palavra, irmão, de quem não se ama não dói tanto de quanto uma palavra de quem nós amamos. Pode chegar alguém perto de você e falar que você não vale nada. Se você não conhece, o que você faz? Mas é quando alguém que você ama, que cresceu com você, fala isso com você, a palavra tem um peso muito maior. Mas nós queremos insistir e ficar no meio dessas coisas, sendo que Deus, quando chama a gente batiza, irmãos. Nós começamos a ser purificados por Deus. Mas é no processo da santificação é que a gente permanece na presença. Porque o processo da santificação vai exigir mudanças na minha vida. Então Deus vai criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem vai pecar, irmãos. Mas mesmo com as suas falhas, Deus ainda o faz. Mas pastor, se Deus era perfeito, por que Ele não criou algo perfeito? Porque Ele deixou nós escolhermos. Quem aqui gosta de ser mandado, irmão? Alguém gosta de ser mandado? Mas nós gostamos de culpar as pessoas quando dá errado. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas quando dá errado, nós começamos a caçar culpados em tudo. A terra vai, irmãos, o homem peca, o mundo começa a ficar depravado. Deus fala, eu vou destruir a humanidade porque o meu espírito não vai continuar agindo no meio disso. Eu não aguento mais ver tanto pecado, o meu espírito então não vai mais agir no meio do homem. Mas havia um homem chamado Noé. Glória a Deus. Para quem não sabe, o nome Noé significa paz, significa alívio, descanso. Havia um homem na terra que ainda descansava no Senhor. Havia alguém na terra que ainda não havia oração ainda, porque ainda não se invocava o nome do Senhor. Mas havia pessoas que ouviram a história da criação, e mesmo não tendo uma lei, não tendo um livro que seguir, ainda assim obedecia aos princípios do Criador. Seguia algo, irmãos, porque às vezes não havia lei nessa época. Deus ainda não havia separado alguém para Ele ainda. Mas havia um homem que mesmo não sendo separado, se separou para o Senhor. Meu Deus. Mesmo que Deus ainda não havia aparecido para ele, mesmo que ainda não tivesse ouvido a voz do Criador, ele ainda assim se separava para o Criador. Glória. Talvez você tenha se separado e não tenha ouvido ainda a voz do Criador na sua vida. Talvez você tenha orado e fala, pastor, eu tenho orado e nada tem chegado até mim ainda. Mas eu quero dizer, continue orando, porque no momento certo, o Criador vai falar com você. Não tenha pressa, irmãos, e nem tenha medo da santificação. Porque muitas das vezes ela vai exigir solidão da nossa parte. Quem gosta de ficar sozinho, irmão? Ninguém. Mas quando você começa a se separar, você vai ver que muitas pessoas não vão poder andar com você. Porque você vai ver que muitas pessoas vão atrapalhar a sua jornada.
Muitas vezes vão falar, você está louco, você vai jejuar. Você está louco, você vai orar. Mas você vai parar de fazer isso, fazer aquilo, assim, assim. Minha mãe queria me levar para o manicômio. Porque falou que eu estava doido, que eu só queria orar e jejuar. Glória a Deus. Mas como é gratificante, irmãos, viver os processos de Deus na nossa vida. Deus então vai falar com Noé, constrói uma arca. Construir o quê? Se eu nem sei cortar, se eu nem sei medir, se eu não sei fazer nada dessas coisas, como é que eu vou construir uma coisa que eu nunca vi? Eu vou te revelar. Eu vou falar com você como é que deve se fazer, Noé. Glória a Deus. Às vezes Deus está te chamando, você fala, mas eu não sei o que fazer. Deus vai te revelar, querido. Glória a Deus. Deus vai falar com você na sua luta e na sua adversidade. Porque às vezes quando o nosso coração dói, irmão, porque nós temos pecado no meio da nossa casa, nós vemos o nosso lar ser destruído, nós não aguentamos tanta coisa, mas Senhor, não aguento mais. Mas o Espírito Santo fala, continua, porque eu tenho andado contigo, eu tenho estado com você no seu clamor, e eu vou revelar para você. Noé está lá, irmão, mas me pergunta, pastor, como é que ele carregou a madeira? Não sei. Talvez Deus tenha mandado os anjos. Talvez alguém foi lá e ajudou Abraão, ajudou Noé. Construiu uma arca para caber muito difícil. Tem que levar a família. Mas a família não levou, mãe não levou, quem que levou? Ele, a esposa e os. E às vezes, irmãos, nós queremos viver uma vida querendo levar os agregados. E é os agregados que dá problema. Os irmãos estão entendendo? Entende isso, irmãos? A maior muralha que nós precisamos derrubar é aprender a abrir mão de coisas que precisamos deixar ir. Quem já viu a história do Miquinho que enfiou a mão na garrafa e lá dentro tinha um coco para ele pegar, e ele fecha a mão e ele tenta tirar a mão da garrafa e a mão dele fica presa? Para que a mão dele saísse, ele só tinha que largar para ele conseguir fugir do caçador. Muitas vezes, para fugir do adversário, a gente só precisa aprender a abrir mão de coisas, para que a nossa mão não fique presa onde não deve ficar, para que a gente não coloque a mão onde não deve ser colocado. Porque às vezes nós queremos ajudar tanta gente, esquecemos de cuidar dos nossos. Quantas pessoas você já ajudou e não viu Deus da vitória? Aí quando você olha para você, quando você olha para a sua família, você fala, Senhor, e a mim? Porque às vezes nós temos mais consciência em cuidar do que é do outro, do que em regar o que é nosso. Eu me lembro da igreja lá que eu cresci, na igreja pentecostal Última Ceia, lá em Belo Horizonte, no bairro Palmital, na região de Santa Luzia. A missionária Sônia, ela orou 15 anos para Deus salvar o marido dela. Quantos anos? Eu me lembro que uma vez ela estava orando, ela contando. Ela estava orando, sabe o que ele fez? Ele levantou da cama e pegou um copo, uma garrafa de água gelada, e começou a jogar nas costas dela, ela orando. Deus salvar ele. E ele jogando. E ele falou, eu te batizo agora. Deus salvou aquele homem, fez dele ser pastor. Pouco tempo agora Deus o recolheu para o céu, mas morreu na presença do Senhor. Ela aprendeu, irmãos, a suportar as coisas, a ter paciência no processo. Glória. Porque a muralha não cai a hora que eu quero, ela cai da maneira certa. Aleluia. Quem já deu uma retada em coluna aí, irmão? Cadê?
marreta bate e volta. Parece um negócio de borracha. Não sei que negócio que é esse. Tem hora que a gente está batendo errado. A gente quer mudar as coisas da nossa maneira. Noé precisou ir atrás dos animais para entrar na arca. Quem deu ordem para os animais entrar na arca? O Criador. Você não precisa preocupar quem vai entrar na arca. Você precisa construir ela. Você precisa viver a sua vida, o seu chamado. E o Criador vai dar a ordem quem deve entrar na arca ou não. E quando você estiver dentro da arca, irmão, você já imaginou, irmão, a catinga que era aquilo que não tinha janela? O que aconteceu com as fezes? O que aconteceu com a urina? Os animais peçonhando. E ficou tudo parado. O Criador não deu um jeito. Talvez a sua vida está uma bagunça. Você está falando, o Criador vai dar um jeito. O Todo-Poderoso quer dar um jeito na sua vida. Glória. Mas para isso aprenda a abrir mão dos seus costumes. E depois sair do meio dos seus parentes. Oh, glória. Quem tem parente aí, levanta a mão. Eita. Quantas vezes nós queremos provar para os nossos parentes que a gente tem valor. E a gente esquece de viver o que Deus mandou. Quantas vezes nós queremos agradar, irmão, parente, não é nem família, parente. E a gente acaba se decepcionando com isso. Porque nós investimos tanto. E na maioria das vezes o que recebemos é ingratidão. Não foi assim que Noé fez a arca, construiu a arca. Logo após terminar a arca, quando ele desceu, que as águas baixou, ele estava tão feliz, o que ele fez? Ele se manteve na bênção ou ele foi chapar o povo? Não é assim com a gente quando a gente recebe a vitória. Tudo se acalma. A gente senta para relaxar. E é a hora que a gente fica desnudo. E é a hora que o cão chega perto da gente. E vai falar com as pessoas os seus defeitos. E vai lá falar no meio da parentela lá. Não falou que serviu o Criador até lá, doidão lá. Não falou que era fiel, olha como é que ele está lá agora. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que os cães ficarão. Quem são os cães? É aquele que não respeita, que não honra, irmãos, coisas. Todo aquele que não sabe honrar, irmãos, ao Criador, honrar a autoridade, honrar pai e mãe, ele está fora do reino de Deus. Deus. Porque Deus não valoriza, irmãos, aquilo que nós conquistamos. Mas Deus valoriza aquilo que deixamos por causa dele. Deus valoriza a honra. Antigamente no aniversário, o primeiro pedaço de bolo ia para a pessoa mais importante. A honra do primeiro pedaço, todo mundo quer o primeiro pedaço. Viu quando é aniversário? Hoje a gente não liga tanto para isso. Mas houve uma época em que o primeiro pedaço era o mais. Deus está perguntando: para quem se tem dado o primeiro pedaço? Para quem se tem verdadeiramente se separar da sua vida? Até quando você vai pedir opinião para pessoas que não devem ser pedidas opinião? Até quando você não vai pegar a Bíblia para ler e aprender o que o Criador quer falar com você? Glória. Até quando, como a irmã disse aqui, você vai ficar correndo atrás de um profeta para um lado e para o outro? Sendo que no lugar onde você até tem profeta, Meu Deus, é forte. aí eu vou lá no outro lugar, porque lá tem, aqui não tem não, porque aqui não revela nada. Quem se preocupa com aquilo que não tem, vai perder até o que tem. Quando a gente está preocupado com aquilo que a gente nem conquistou ainda.
Foi como eu disse, não andeis ansiosos por coisa. Porque ansiedade é preocupação por aquilo que ainda não. A gente fica tão preocupado com aquilo que tem, que não tem, que a gente esquece de cuidar com aquilo que a gente tem. O que você tem andado preocupado? Aonde tem andado o teu coração? Porque eu disse que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu. Aonde é que você tem criado as suas expectativas? Aonde é que você tem depositado a sua fé de verdade? Glória. Até quando você vai esperar ser reconhecido por pessoas para se converter a Cristo? Ah, pastor, mas eu fui muito humilhado. Se eu perguntar aqui quem foi humilhado aqui, não vai levantar a mão. Quem nunca passou por humilhação na vida? Agora a questão não é passar por humilhação. A questão é como você vai se levantar diante dela. Qual vai ser a sua postura diante da humilhação? Glória. Deus não está preocupado se você não, meu irmão. Deus está preocupado com a sua postura. Quando chega lá em Jericó, só que hoje Jericó vai passar por uma cidade chamada Ai. Só o nome já fala, né, irmão? Ai, né? Cidade de Ai ou Ari, sei lá. Era uma cidade grande ou pequena? A cidade de Ai. Pequena. E porque ela era pequena, Josué resolveu não consultar ao. Você já reparou que quando a coisa é pequena, a gente tem mania de não consultar ao Senhor? E a gente não perde nas grandes batalhas, mas nas pequenas batalhas. Você já reparou que ninguém tropeça na pedra grande, irmão? Nós tropeçamos na pedra pequena. Porque a grande eu estou vendo, eu desvio, mas a pequena, que eu não dou importância para ela, é onde eu caio. Por isso que eu tenho que estar atento às pequenas. A cidade era pequena, falaram que não, lá tem. Lá é pouca gente, é o Josué, então nós vamos só com 300. Mas Josué não consultou ao. Chegou lá, Josué perdeu a batalha. Josué falou: peraí, eu acabei de derrotar uma nação grande e pego uma nação pequena, o que está acontecendo? Você não orou, Josué, tem pecado. Deus vai nos provar nas pequenas coisas. Glória. Nas coisas insignificantes. Por isso eu vou dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as, porque são nas coisas insignificantes que Deus vai nos provar. Porque nós não caímos nas coisas que são importantes, irmãos. Porque aquilo, se chegar um advogado, um doutor, alguém formado, como é que a gente trata aquela pessoa lá? Com respeito, sim, senhor, não, senhor. Agora chega um que não é formado, não tem doutorado, como é que a gente fala? Ah, você, rapaz, você não é ninguém, não. Cuidado. Deus não vê título, Deus vê respeito. Deus vê a honra que nós damos a tudo aquilo que vai honrar o nome dele. Aleluia. Deus dá honra, irmãos, a quem tem honra, a quem sabe honrar. Deus dá vitória a quem sabe dar vitória para alguém. Alguém que se alegra com a vitória do outro. Só que antes eles derrubar a muralha de Jericó, irmãos, o que Josué manda? Espias. Chega lá, os espias não tem onde ficar. Você vai ficar na casa de quem? Na casa do doutor? Vai ficar na casa de alguém de renome? Fica na casa de uma prostituta? Raabe. E Raabe ouve a história e fala: como é que eu sei que eu não vou ser destruído? Nós vamos colocar uma fita vermelha. Quando Deus derrubar a muralha, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus vai preservar aquilo que é seu. Porque o sangue do Cordeiro, a fita vermelha que representa o sangue do Cordeiro, não vai deixar cair. Ainda que tenha pessoas que você ama lá,
Deus vai salvar eles. Aleluia. Mas para que Deus salve, você precisa aprender a abrir mão daquilo. A salvação não vem porque você adula alguém, porque quando nós adulamos alguém, nós estragamos aquela pessoa. Por incrível que pareça, só muda aquele que aprende a ser repreendido. Quem não aceita a repreensão, quem não aceita a correção, jamais vai entender e vai aprender a honrar o Criador. O povo vai dar 7 voltas em volta da muralha. E detalhe, mulheres e crianças não vão. Mulheres e crianças vão ficar separadas. Quem vai são o quê? Os homens de guerra nos seus cavalos. Eles vão dar uma volta por dia durante 6. E no 7º dia, eles vão dar 7 voltas completas, totalizando um total de 13 voltas. E então a muralha vai cair. Já imaginou, irmãos? Você ficar rodeando uma cidade a uma distância onde a flecha dos arqueiros não pode te atingir, e ainda crê que o negócio vai cair. Não é, irmãos, a possibilidade que faz o milagre acontecer, mas é a impossibilidade. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível, quando você não vê possibilidade, Deus está trabalhando naquilo. Quando você não vê que algo pode acontecer, varão, é a hora que o Criador de verdade está trabalhando. Deus não trabalha, irmãos, como o homem quer que ele trabalhe. Deus não trabalha porque eu estou orando e falo, não. Deus faz as coisas do seu jeito e do seu tempo. Mas pastor, tem uma na Bíblia que orou e Deus fez, sim, irmãos, porque era tempo daquilo acontecer. Se a oração que você fizer estiver dentro do projeto de Deus, Deus vai cumprir a sua oração. Mas também houve casos na Bíblia que Deus falou, ainda que Daniel, Moisés ou quem estivesse lá, eu ainda só salvaria eles, não salvaria os outros. Então haverá momento, irmão, que nós vamos orar para que Deus faça alguma coisa e Deus vai fazer. Mas também haverá momentos que eu vou orar e não vai acontecer. Quem já orou aqui e pareceu que o céu está de bronze? Quem ouviu essa frase? Céu de bronze. Parece que você ora, irmão, e vendo o céu se abrir, parece que as trevas estão descendo em cima do céu. Parece que você, em vez de sentir a presença, você fica com medo. Parece que ao invés de sentirmos vontade de permanecer na presença, a gente fala, Deus me abandonou. Quando nós não chegamos aqui com esse sentimento, Deus, o Senhor me abandonou porque eu tenho orado e não sinto nada. Mas quem orou durante 21 dias, irmãos? E permaneceu no propósito? A Bíblia diz que a resposta vem depois de 21 dias, ou que Deus mandou a resposta no primeiro dia? Deus manda a resposta no primeiro, porém ela chega 21 dias depois, porque vai haver uma batalha. Há uma separação entre o plano físico, irmãos, e o plano espiritual. E no meio de nós existem densas trevas, onde nós precisamos perseverar para romper. Onde eu preciso entender que quando eu começo a orar, e a minha oração começa a entrar dentro dos propósitos de Deus, o inferno vai se levantar contra mim. As muralhas vão crescer mais ainda. E vai parecer que nada vai dar certo. Mas eu preciso continuar a perceber, porque a resposta já veio, irmãos. O que falta agora é vencer o mundo espiritual. Não, mas Deus tem todo o poder. É por ter todo o poder que Ele não precisa fazer nada. Que vai acontecer. Quem tem todo o poder não precisa fazer, porque até o nada faz acontecer alguma coisa. Eu tinha um rapaz de olho fechado, falou, pastor, não estou vendo nada. Eu falei, pois até o nada e o vazio Deus preenche. Talvez você está olhando para a sua vida hoje falando, pastor,
Tem pessoas na minha família que estão nas drogas, estão nos vícios, estão presos. Está isso, está aquilo outro. Eu tenho orado para Deus mudar, não vejo o resultado, irmãos. Continua percebendo. Porque Deus está trabalhando. Evangelho de Lucas, capítulo número 18. Quem já ouviu o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou nunca parar, ou nunca desfalecer, ou nunca desanimar. E detalhe, não vai falar que era Deus, ele estava pedindo para Deus, ele estava pedindo para alguém que era ímpio. Talvez a sua causa está na mão de ímpio nessa noite. Talvez aquilo que você precisa de resposta, irmãos, está na mão do ímpio. E você tem pedido o ímpio, e assim vai falar, o ímpio não está me respondendo. Continua perseverando, porque o Criador está indo lá. Glória a Deus. Deus está enviando os seus anjos lá, irmão. Para quê? A sua causa pode estar na mão do ímpio, mas você é justo aos olhos do Pai. Glória a Jesus. A minha causa, não pode estar na mão do ímpio, mas quem eu sirvo tem todo o poder. É verdade. Basta uma palavra dele, basta uma única ordem dele e tudo pode acontecer. Ele não precisa se mover, não, porque até parado ele está se movendo. E aquela mulher dependia do ímpio para julgar a sua causa, e ela perseverou. E aquele juiz ímpio falou: tem me importunado tanto que eu vou ter que dar a sentença de vitória para aquela pessoa. Deus está decretando a sentença de vitória para a sua vida, irmão. Aleluia. Deus quer dar a nossa sentença de vitória. O que você precisa é perseverar em oração. Porque ainda que alguns o tenham por tardia, o Senhor não tarda em socorrer os que são seus. Meu Deus, é verdade. Mas pastor, está demorando tanto. Quem dera, irmãos. Quantas profecias que eu ouvi na minha vida? Quantas profecias já ouviu na sua vida aqui? Levanta a mão. Já ouviu ou não ouviu, irmão? Alguns vão dizer: pastor, mas não se cumpriu nenhuma, ou se cumpriu apenas algumas. Aí eu vou dizer: porque eu não estou na presença. Outros vão dizer por causa disso. Irmãos, se eu dizer algo para você, Abraão foi perfeito o tempo todo? Isaac foi perfeito o tempo todo? Jacó foi perfeito o tempo todo? Só teve um que foi perfeito, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas por que Deus então ainda chama eles, irmãos? Por que Deus não escondeu essas coisas então do mundo? Porque não é da vontade de Deus esconder os nossos erros, irmãos, mas é da vontade de Deus mostrar que mesmo errado nós podemos mudar, que mesmo errado Ele pode transformar a nossa vida, que mesmo a gente sendo pecador, falho, errante, miserável homem que somos, nós ainda temos o poder de recomeçar. É por isso que o inferno nos odeia. É por isso que as pessoas nos odeiam tanto o Evangelho, porque não existe nenhuma outra religião do mundo ou na face da terra que vai falar que você pode recomeçar. Mas o Evangelho vai dizer: se você se arrepender de todo o coração, Deus está pronto para te perdoar. Aleluia. Por isso, irmãos, ore mais pela sua família. Julgue menos, pare de amaldiçoar a sua casa. Pare de criar muralhas dentro da sua casa. Meu Deus. Porque tem muralhas que é do inimigo, mas tem muralhas que eu mesmo construo. Da casa de seu pai. Sabe o que significa pai aqui? Até quando você não vai mudar de vida porque você depende daquela pessoa para te sustentar. Quantos de nós, irmãos, vivemos uma vida de escravidão porque a gente fica sempre dentro, não, mas eu estou ali, pastor, porque é Ele que vai me sustentar. Quem lembra quando Abraão venceu uma guerra contra Có? Contra os reis lá, esqueci, Sodoma e Gomorra. O rei chega perto de Abraão, e fala assim: Abraão,
Me pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu quero apenas as almas. O que Abraão fala? Não quero nada de você. Porque amanhã vocês vão dizer que foram vocês que enriqueceram Abraão. Mas quem vai me enriquecer é o Criador. Quem vai me honrar é Deus. Eu não vou aceitar nada de lugar onde tem pecado, coisa errada, porque Deus vai me honrar. Deus vai trazer o sustento para a minha vida. O que nós não podemos é ter. Quando eu saí da casa da minha mãe e vim para Juiz de Fora, fui morar na casa do meu tio. Meu tio vira e fala: vai embora, seu vagabundo, você não vai trabalhar. Eu entreguei mais de não sei quantos currículos. Ninguém chamava. É assim, às vezes, a gente entrega um monte de currículo. Ninguém chama a gente. A gente se sente até o verme do carrapato. A gente se sente tão desprezível porque você vê um monte de gente arrumando emprego e você nada, irmão. Ninguém chama. Nem para catar o esterco da rua chama nada. Eu vi, irmão, entregava currículo em pessoas, currículo pior que o meu entrando e eu nada. Eu falei: não é possível, Jesus. Fui humilhado, voltei para a casa da minha mãe. Chego na casa da minha mãe, o telefone toca, aqui em Juiz de Fora. A empresa me chama, eu entro no 11 e venho para Juiz de Fora, irmão. Vou morar com o meu irmão. Do meu irmão. Enfrento problemas, dificuldades. Porque Deus mandou eu sair e ficar só. Mas a gente sempre ia ficar dependente de pessoas. Porque a gente tem medo, irmão, de passar necessidade. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Deus falou: vira profissional. Eu falei: como assim, Senhor? Profissional de quê? Me dá um emprego. Aí eu dei tanto emprego, um monte de lugar. Até que eu entrei para Oi, empresa de telecomunicações Oi. Virei profissional de telecomunicação. E hoje não fico mais parado. Aleluia. Deus me deu uma profissão. Deus quer dar profissão para a igreja. Deus quer fazer, irmãos, que nós dependamos dele. Deus quer profissionalizar você. Deus quer fazer que o seu currículo chegue no lugar e fale: nossa, que currículo abençoado. Deus quer, irmãos, que a igreja seja abençoada por ele. Deus não quer que a gente fique sendo a vida toda abençoada só pelo ímpio. Porque a Bíblia vai dizer que nunca viu um justo mendigar nem a sua descendência passar. Quando Deus fala isso, Deus está falando, irmãos, que a gente não vai passar por dificuldades, não. Deus está falando que você não vai precisar se humilhar. Se tiver que vir, Deus vai mandar trazer. Vou contar um exemplo que aconteceu, encerra a mensagem aqui. Estava na casa da família que me ganhou para Jesus. O esposo tinha ido embora de casa. Eles não tinham o que comer, mano. Não tinham o que comer. Sabe o que não tinha para comer? Já viu aquele negócio que você abre as latas, não tem nada? Se tiver teia de aranha, é fartura. Nem aranha está querendo ficar na casa. Nem lagartixa, nem mosquito, varão, porque não tinha nada para comer. Eu me lembro que aquela mulher, a irmã Sônia, ela foi pro quarto, mano, fechou a porta. E eu sentado na sala lá brincando. Aí Deus já começou a orar: Senhor, a Bíblia diz isso. Olha o que tua filha está enfrentando aqui agora, Senhor. Eu não vou sair na rua para mendigar. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu lembro que a campainha tocou. Chegou uma compra cheia de compra, mano. Meu Deus. Eu falei: o que está acontecendo? Aí eu chegou no mercado. Chegou uma pessoa lá, fez essa compra para você, mandou entregar aqui. Não falou quem era. Eu ainda fiquei lá para perder a bênção, para comer carne. Deus. Mas ela orava, e quando ela saiu do quarto, chegou a provisão, você acabou comigo. Não fica acompanhando meus filhos, não, porque está tudo desviado, vai tudo para o inferno. Se você acompanhar eles, vai para o inferno junto com eles. Meu Deus. Foi a primeira mensagem do Evangelho que eu ouvi. Ninguém falou que Jesus me amava. Ninguém falou que Jesus se importava comigo. Falou que se eu acompanhasse quem estava errado, eu ia para onde? O inferno. No outro dia eu estava lá na igreja ouvindo mensagem. Chego lá para ouvir a mensagem. Estava lá o rapaz, falou que queria me matar.
Falei, Jesus, eu vim para ouvir a mensagem para morrer. Meu Deus. Aí vem aquele outro grandão do meu lado, põe a mão no meu peito, mano. Põe a mão, falei, você aceita Jesus agora. Tu pensa 2 vezes, é agora que eu estou confessando. O que você quer que eu faça, mano? Ele, não, pode ficar calmo, eu me converti, mudei minha vida. Falei, então eu vou aceitar, não. Aí eu cresci para cima dele, irmão. Eu vi que ele estava manso, né, mano? Eu falei, agora dá para mim. Crescer para cima dele. E eu lembro que a mensagem foi: Deus não quer que você vá para o inferno. E Ele acredita em você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus não destinou você para o inferno. Deus destinou você para adquirir a salvação. Você está aqui porque Deus adquiriu você para que você tenha direito à salvação. Aleluia. Você não é do inferno, irmão. O inferno não tem poder sobre a sua vida. Glória. E eu lembro quando eu vim que aceitar Jesus, quando eu vi, eu já estava lá na frente sozinho, chorando, irmãos. E não abandonei mais Jesus. Por quê? Porque foi a melhor coisa que aconteceu. Eita glória. É Glória a Deus. lindo. Teve uma igreja por 3 meses. Comecei a dar escola bíblica dominical. E a 2 pessoas, entreguei com mais de 50 na escola dominical. Deus começou a abençoar o ministério da palavra. Na hora que eu ouvi, os pessoal queriam me levar para pregar para tudo quanto é lugar. Eu falei, Jesus, não sei nem falar nenhuma palavra, Jesus. Aí falou, vamos pregar na sede de BH. Eu falei, mas quantas pessoas que vai na sede? Aí ele falou, vai 5.000 pessoas. Eu falei, vou nada. Você é doido? Vou lá pregar para 5.000 pessoas? Vou nada. Fui não, falei, nem roupa eu tenho. Eu falei pro irmão, como é que eu vou lá? Nem roupa eu tenho. Vocês falam tudo bonito, eu não sei nem falar. Ele falou, vai lá que Deus aproveita tudo para a sua vida. Aleluia. Deus, irmãos, tem hora certa para nos honrar. Quando Deus chamou Abraão, Abraão era famoso. As pessoas conheciam o nome de Abraão. Depois de quantos mil anos que eles conheceram o nome de Abraão? O nome de Abraão atravessou o mundo, irmãos. Nós estamos no Brasil, Abraão, lá da Judéia, eu estou falando de Abraão aqui. Então quem tem promessa de Deus, a sua carne pode morrer, mas os seus ideais, objetivos, promessa permanecem vivos, irmãos, eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Talvez muitas promessas que você ouviu, você nem vai ver se cumprir na sua vida, mas você está vendo em seus filhos, netos, você está vendo essas pessoas que você ama, está cuidando hoje, está pequena aí do seu lado, elas são a continuidade do seu ministério, elas são a continuidade da sua vida, elas são as raízes que Deus permitiu que você tivesse na terra. Por isso é o nosso dever ensiná-los o caminho que devem andar, para que eles deem continuidade ao propósito de Deus na terra, através da nossa vida. Amém. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam a mensagem? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vou parar por aqui porque a hora é convertida. O maior inimigo do pregador é o relógio. Que às vezes a gente quer falar mais coisa, mas não dá tempo. Quantas humilhações, quantas vezes eu ouvi que eu não sabia pregar. Ouvi isso, ouvi aquilo. Quando a pessoa fala que você não é crente, que você não parece. Mas quem diz que se trata de parecer? Viva o que Deus está mandando você viver e pronto. Glória a Deus. Para de ouvir o que as pessoas estão falando. Gente que nem faz parte da sua vida. Pessoas que não agregam nada na sua vida. Você está parando para ouvir elas para quê? Derruba essa muralha da sua vida. Derruba essas palavras de maldição da sua vida. Até quando você vai ficar preso nisso, irmão? Começa a viver o novo. Viva o novo de Deus para a sua vida. Tome posse do chamado, da promessa. E vai viver o melhor de Deus para você. Não é o melhor que as pessoas querem enxergar. É o melhor de Deus para a sua. O melhor de Deus para a sua vida, irmão, vai desagradar mais de 90% das pessoas que te rodeiam. Porque mais de 90% das pessoas que nos rodeiam não gostam da gente. Apenas está perto da gente. Uns para ver o que está acontecendo, para debochar. Outros para fazer fofoca. E daí vai por diante. Talvez de 10 pessoas, apenas um vai torcer por você.
Deus não curou 10 leprosos, não voltou só uma. Então por que você está esperando a multidão? A única coisa que a multidão fez com Jesus foi gritar, crucifica. Fora isso, você não viu mais nada. A mesma multidão que gritou, Hosana, Hosana, depois está gritando, crucifica, crucifica. A mesma multidão que vai falar, como é que Deus usa ele? Amanhã a mesma multidão que vai dizer, olha lá, está passando por isso que ele vigiou, está em pecado. Meu Deus, é pecado. Quem já passou por isso? A mesma pessoa vai falar, nossa, como é que Deus usa ele para dar vitória? Mas vai dizer, lá, está derrotado por quê? Porque não faz nada direito. É assim? Quantas vidas eu já orei, Deus restaurou e depois falar, você não é pastor, não me parece? Mas tem problema, não estou parecendo com você, eu estou parecendo com você. Desse jeito. Quando a gente tentar impressionar homens, nós nunca vamos entender o que é honrar a Deus. Pare de querer impressionar homens. Pare de querer impressionar líderes. Comece a impressionar Deus. Sabe como é que ele tem que ficar impressionado com a ovelha, irmãos? Quando a ovelha é obediente. Quando a ovelha honra, a ovelha tem que se impressionar. Quem fala, esse aí entendeu o Evangelho. Esse aí entendeu o que Deus quer. Porque aquele que entendeu o que é honrar, ele nunca vai trair você. Jesus. Então, irmãos, pare de acreditar. Pastor, tem 9 lá falando mal de mim. Esquece os 9 que estão falando mal de você e pega aquele um que acredita em você e começa a fazer obra com ele. Abraão saiu só ele e a mulher dele. Olha quantas pessoas estão aqui hoje no mundo afora aí, que creem no Evangelho. Então é isso, irmão. A obra não começa com multidão, a obra começa com um. Por isso eu vou dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu, é você pregando para mais um. É você e sua esposa, é você e seu esposo. Sempre vai haver 2 pessoas. Para que você quer chamar agregado? Aí a pessoa só vai na sua casa só para despejar problema. Nós queremos ver o problema daquela pessoa e está fazendo sua casa. Quem já viveu isso aí? Começa a ouvir o problema dos outros, não sabe nem aquele problema está na sua vida. Por quê? Porque tem coisa que não foi feita para levar para dentro da nossa casa. Meu Deus. Eu falo com a minha esposa, olha, começou a fofocar e você mandou embora. Se não quiser voltar, não quiser virar almoço, não pode virar, fica à vontade. Mas fofoca tem gosto. Deus não mandou eu ficar no meio de contento e fofoca. Deus mandou eu sair da minha boca a palavra que é difícil. Glória a Deus. Ah, você viu? Não quer saber da vida não. A minha vida já é difícil tomar conta dele. Não é difícil tomar conta da gente mesmo? Eu acho difícil tomar conta de mim. Misericórdia. Não, mas Deus é bom o tempo todo. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus Glória a Deus. Deus, vamos aplaudir Deus do Senhor. Glórias. Meu Deus, Senhor.